Olá a todos. Neste vídeo, nós continuaremos a fazer uma breve revisão sobre as reações de substituição nucleofílica. Nós começamos isso no conjunto de slides que eu apelidei de álcoois e éteres parte 2, e nós vamos terminar neste conjunto de slides que eu estou chamando de álcoois e éteres parte 3. Eu gostaria de enfatizar que é extremamente importante que você se recorde, que você aprenda esses conceitos que estão sendo discutidos nesses dois conjuntos de slides, porque, novamente, gostaria de reforçar este ponto, isso será fundamental para o entendimento do assunto álcoois e éteres. Este vídeo ele foi produzido para ser utilizado por estudantes da disciplina QI 132, Química Orgânica 2, turma 4, da Universidade Federal de Viçosa. Algumas imagens que serão vistas neste slide, elas foram retiradas do livro didático Química Orgânica, volume 1, 8ª edição, de autoria do Solomos. Muito bem. O que vamos discutir aqui agora? Tá? Bom, aí é uma pergunta, um aspecto que você deve observar diferente, é que se nós pegarmos dessa reação e olharmos a equação de velocidade, tem uma coisa diferente. Qual é a coisa diferente? É que a velocidade da reação ela não depende da concentração do ânion hidróxido, do nucleófilo. Isso quer dizer que você pode dobrar, triplicar, reduzir pela metade, que não terá influência na velocidade da reação. Ok? Então, observe aqui na equação de velocidade, conforme está escrito, que a velocidade da reação depende somente da concentração do haleto, neste caso, o cloreto de terte-butilo. Transformações deste tipo, desta natureza, que obedecem a esta cinética, elas são denominadas de reações de substituição nucleofílica unimolecular, ou, abreviadamente, SN1, para evitar de ficar falando esse nome aí, relativamente extenso, substituição nucleofílica unimolecular. Ora, se nós estamos notando uma equação de velocidade diferente, é razoável nós imaginarmos que esta reação se passa por um mecanismo diferente da SN2. E é o que ocorre. Vejam que agora eu estou tomando uma transformação similar, só que ao invés de usar o nucleófilo OH-, nós estamos usando aqui o nucleófilo água. Já havíamos dito que nucleófilos, eles não necessariamente precisam ser espécies carregadas. Nós podemos usar moléculas neutras, neste caso utilizamos a água, mas repare que o produto é o mesmo. Note neste slide que a reação ela acontece, neste caso, não em uma única etapa, mas em 3 etapas distintas. Dentre essas etapas, a primeira etapa aqui mostrada é a etapa lenta da reação, que é a formação do carbocátion. Tá? Note que o solvente que está sendo usado nesta transformação é a água, é um solvente polar, e devido à capacidade de solvatação da água, este processo de formação do carbocátion ele é extremamente favorável. Então a água ela envolve esta espécie, solvata, bota moléculas de água em volta dessa espécie e coloca moléculas de água em volta dessa espécie e separa essas moléculas. A solvatação ela tem a função exatamente de estabilizar as cargas no solvente quando a espécie produz cargas. Então essas cargas separadas estariam estabilizadas por moléculas do solvente em volta delas. Se você olhar nesse diagrama que nós temos aqui ao lado, nós temos exatamente representada as 3 etapas da reação. Primeira etapa, depois segunda etapa e depois terceira etapa. Dessas etapas, a primeira é a que possui maior variação de energia livre de ativação.
E nós já sabemos que quando você tem uma reação em várias etapas e aquela etapa que possui a maior variação de energia livre de ativação corresponde à etapa lenta e é a etapa que determina a velocidade da reação como um todo. Ora, nesta etapa lenta, observe, você só tem uma espécie envolvida nela. O nucleófilo não está envolvido, nós temos apenas uma espécie envolvida, a saber, o haleto orgânico. Daí, no estado de transição, que é aqui, vamos dizer, o topo dessa coluna, né, dessa colina, né, de energia, no estado de transição desta etapa determinante da velocidade, nós teremos o envolvimento apenas de uma espécie. Qual é esta espécie no caso? O haleto. Daí, esta reação ser chamada então de substituição, porque houve, né, uma troca do grupo abandonador lá pelo nucleófilo, substituição, troca. Nucleofílica, porque essa substituição foi promovida pelo nucleófilo. E unimolecular. Por quê? Porque no estado de transição da etapa determinante da velocidade, aqui em cima, ó, você vai ter o envolvimento de uma única espécie, e neste caso é o haleto. Então lembre-se, você já tem uma mudança significativa aqui em termos de como essa reação acontece, em termos de mecanismo. Tá? Então a primeira etapa do mecanismo, repare aqui mostrado, é a formação do carbocátion. E isso numa reação de substituição nucleofílica unimolecular. Subsequentemente, esse carbocátion ele é atacado pelo nucleófilo, neste caso o nucleófilo é a água, se fosse no slide anterior seria o OH-, e aqui, como nós estamos formando uma espécie protonada, né, o oxigênio não gosta de ficar com essa carga positiva, né, a própria água, que é o solvente neste caso, está em abundância, essa própria água remove este próton e devolve a neutralidade ao oxigênio, formando o álcool neste caso. Veja que essas outras etapas, ele está mostrando aqui, as energias envolvidas, são energias extremamente pequenas, principalmente reações ácido-base. Isso aqui é uma reação ácido-base. E reações ácido-base são extremamente rápidas, normalmente. Né? Esta reação é a reação de ataque ao carbocátion, conforme vocês estão vendo aqui também, ela é uma etapa rápida. Daí, então, eu vou enfatizar isso, né, repetir esta ideia. O processo é chamado de substituição nucleofílica unimolecular. Por quê? Substituição porque houve uma troca, essa troca foi promovida por um nucleófilo, e unimolecular porque no estado de transição da etapa determinante da velocidade, que neste caso é a formação do carbocátion, você tem o envolvimento apenas de uma espécie. Quem é essa espécie? O haleto orgânico. Dito, nós podemos avançar um pouco mais e mostrar um aspecto estereoquímico importante numa reação SN1. Numa reação SN2, qual é o aspecto estereoquímico importante? Na SN2. O nucleófilo ataca o carbono que contém o grupo de saída, ele ataca o carbono por trás e isso leva a uma inversão de configuração. Muito bem. Já numa SN1, observe, né? Se você partir de uma substância que tem um centro estereogênico, que é o caso desse composto aqui, ó, e você faz a reação com água, que é o nucleófilo neste caso, água em acetona, a acetona que está ajudando a miscibilizar, né, a água com este haleto, o que nós vamos ter neste caso? Nós teremos a formação de uma mistura racêmica. Tá? Por que há esse processo de racemização? Bom, explica. Os haletos de metila e os haletos primários são aqueles, né, são os melhores substratos para nós fazermos reações SN2. Daí a ordem, ó, metila reage mais rapidamente do que um haleto primário, que reage mais rapidamente do que um haleto secundário, e os terciários não reagem por um mecanismo SN2. Tá? Haleto terciário não reage por um mecanismo SN2. Por quê? Repare, está extremamente impedido. O nucleófilo não chega no carbono. Tá? Vou de novo aqui. Se você pegar uma reação SN1 e tentar fazer com primário e metílico,
não vai acontecer reação. Aí vira alguém e fala assim, tira a importante conclusão, é importante do que o seguinte, essa ordem de reatividade é o inverso do que você observa numa SN1. E é mesmo. Numa SN2, perdão, e é mesmo. Por quê? Numa SN2, qual é o fator importante? Fator estérico. E numa SN1, qual é o fator importante? Não é o fator estérico mais, mas sim a estabilidade de carbocátio. Se o substrato é capaz de formar um carbocátio estável, ele é bastante reativo numa SN1. Se ele não é capaz de formar carbocátio estável, ele não é reativo. Então tenha isso em mente, isso é extremamente importante. Tá? Pulou de novo aqui, peço desculpas a vocês, está acontecendo, mas é porque eu estou treinando aqui a usar, né, o apontador laser aqui. Então nós temos aqui o mesilato, é um ótimo grupo de saída. O que é ânion mesilato? Eu nunca ouvi falar disso, é por causa disso que você está aqui, é para aprender. O ânion mesilato ele tem esse jeitão aqui, é uma metila ligada a um SO3-. Isso é um ótimo grupo de saída. Tá? E neste caso é importante que você tenha em mente o seguinte, olha só, esse pedaço aqui, ó, S-O metila, isso é chamado de grupo mesila ou metanosulfonila. Mesila é a abreviação de metanosulfonila. Tá bom? E a gente repare que essa estrutura toda que está aqui, ó, uma vez que só esse pedacinho é chamado de grupo mesila, nós podemos abreviar isso como ROMS. Então, daqui para frente, quando você encontrar uma coisa igual a essa, ó, ROMS, esse MS quer dizer grupo mesila. Tá? E se você tiver um substrato onde você tenha, né, um grupo ligado ao grupo mesila, tá legal? Simplesmente você pode fazer uma substituição nucleofílica. O nucleófilo vem e ataca, seja por um mecanismo SN1, SN2, enfim, vai mandar este grupo embora, ó. Você teve uma substituição nucleofílica e formando como grupo de saída o ânion mesilato. Então, a partir, né, deste slide, você está aprendendo que o mesilato é um ótimo grupo de saída. Excelente grupo de saída é o triflato. Tá? Triflato é o nome que nós vamos dar para este ânion aqui, ó, tá? Tem esse jeitão, é o ânion trifluorometano sulfonato. Este grupo, S-OOCF3, nós chamamos de grupo trifila ou trifluorometano sulfonila. E a partir de hoje, esse grupo trifila, né, esse grupinho aqui, ó, nós vamos chamá-lo de TF. Nós vamos a abreviação dele, o acrônimo para ele vai ser TF. A abreviação é a mesma coisa que acrônimo aí, tá? E se você tem um substrato que tem este grupo aqui, ó, que ele vai virar, né, o grupo abandonador, que é o triflato, você pode fazer também uma substituição nucleofílica. Esse é um bom grupo de saída. Na presença de um nucleófilo, ele pode substituir, formar um novo composto, e isso aqui vai atuar como um excelente grupo de saída. Então, isso aqui vai ser o ânion triflato, ou ânion trifluorometano sulfonato. Veja bem que eu estou fazendo questão, né? Estou tentando mostrar para você que existe uma diferença do ânion triflato para o grupo trifila. Né? O grupo trifila, ele é mostrado aqui neste caso por isso, ó, S-OOCF3, parecido com o grupo mesila lá atrás. Só que no mesila isso aqui era CH3, isso aqui agora é CF3. Quando eu falo no ânion sulfonato, o ânion sulfonato engloba isso tudo, ó. Tá mostrado aqui embaixo, ó, com a carga negativa. Tá? Outro bom grupo de saída que nós vamos utilizar nos nossos estudos de álcoois e éteres, tá? É o grupo tosila, ou também chamado de paratolueno sulfonila. O grupo tosila, né, seria representado por isso aqui, ó, novamente o enxofre ligado a 2 oxigênios, mais este grupo aqui, ó. Então, isso tudo, esse pontilhado aqui, dentro dessa caixinha pontilhada, nós chamamos de grupo tosila, ou grupo paratolueno sulfonila. Pois bem, se você tiver um substrato com este grupo, tá?
isso vai ser um substrato que vai ser ótimo para você fazer uma substituição nucleofílica. Tá? Então ele vai atacar este átomo aqui, que seria um átomo de carbono. Esse grupo, um bom grupo de saída, ele vai embora e vai ser substituído pelo nucleófilo. Agora, este grupo de saída, nós vamos chamá-lo de ânion tosilato. Então, esses três grupos que eu falei, mesila, tosila e trifila, nós vamos utilizá-los, né, ao longo aí dos estudos de álcools e éteres, e seria extremamente importante você guardá-los, inclusive as abreviações. No caso do tosila, o grupo tosila, seria a abreviação para esse grupinho aqui, que é o grupo paratolueno sulfonila. Outro aspecto que você deve ter em mente é que alguns grupos abandonadores, que são reconhecidamente, né, grupos de saída ruim, eles podem ser ativados in situ, tornando-se bons grupos abandonadores. Esse ativar in situ quer dizer você fazer isso, né, na reação, dentro da reação, digamos assim. Então veja, dois grupos reconhecidamente como os grupos abandonadores ruins são OH-, isso aqui seria o grupo de saída, OH-, e RO-. Traduzindo, ânion alcoxila, né? Ânion alcóxido e ânion hidroxila. Estes são reconhecidamente grupos de saída ruim em reações de substituição nucleofílica. Porém, se você pegar uma solução de um álcool e adicionar H+, in situ, na reação, você vai estar gerando essa espécie, um álcool protonado. E no álcool protonado agora, nós temos um bom grupo de saída, que é a água. Tá? Da mesma maneira, quando você pega um éter e adiciona umas gotinhas de ácido, né? Você faz a solução ficar ácida, você está gerando um bom grupo de saída neste caso, que é uma molécula neutra de álcool. Só para vocês verem a importância disso, compare, né, as bases conjugadas com os seus ácidos, as bases com seus respectivos ácidos conjugados, só para você ver a diferença, né, dos pKa's que tem ali, por conseguinte, das forças das bases, que aí você vai enxergar rapidamente por que, por exemplo, um OH- e um RO- são péssimos grupos de saída. Então, a comparação que você tem que fazer é, se isso aqui, o grupo de saída é OH-, então você tem que comparar com o ácido conjugado. Qual é o ácido conjugado do OH-? Água. Aí você escreve lá o pKa da água. O RO-, se ele é o grupo de saída, né? Se a gente está considerando ele como grupo de saída, então o ácido conjugado dele será um álcool. Neste caso aqui, se o grupo de saída é a molécula de água, a molécula neutra, o ácido conjugado será o hidrônio, o H3 ou mais. Aí você anota o pKa e compara. E depois, se a molécula de álcool, né, neutra é o grupo de saída, é a base, né, é o grupo de saída, então o álcool protonado é que vai ser o ácido conjugado. Aí você comparando os valores de pKa, você irá entender por que isso aqui, né, comparando-se os grupos, por que o OH- e o RO- são grupos de saída ruim, e água e uma molécula neutra de álcool são bons grupos de saída. Então tenha isso em mente, tá? Nós vamos usar isso quando a gente estiver estudando álcools e éteres. Um grupo de saída que é muito ruim, você pode ativá-lo e então obter um bom grupo de saída e poder, por exemplo, utilizar isso a seu favor em reações de substituição nucleofílica. Bem, era isso que eu tinha para apresentar, para discutir aqui com vocês, e nós terminamos aqui essa breve revisão sobre processos de substituição nucleofílica unimolecular e bimolecular. Espero que vocês gostem dos slides e muito obrigado pela atenção.